Eu vejo você. Eu sou a Aline, filha de Odarcy de Marco e Dulcineia. Ou você muda, ou tudo se repete. Já ouviu isso? O que é essa repetição de padrão que tanto se fala dentro das terapias e dentro da constelação sistêmica familiar? Vamos lá. Tudo que aconteceu dentro do seu sistema familiar e não precisa que você tenha conhecimento disso, que você saiba que foi assim. Não precisa. Tudo precisa de um olhar, de uma acomodação, de um lugar. Os sentimentos também precisam, as histórias também precisam de lugar. O que acontece aí? Todas as vezes que tem um fato na nossa família e ficou esquecido, anulado, excluído, sem olhar, sem lugar, tendencialmente ele vai se repetir para que isso se arrume, para que isso se resolva. Eu tenho uma história muito especial que aconteceu comigo, que foi a seguinte. Quem me conhece sabe que eu sofria com insônia, assim, da adolescência até meus 34 anos de idade. Muito problema com insônia. E era assim, num nível de ficar a noite inteira acordada fazendo algo. Já tinha substituído o dia pela noite, né? Trocado o dia pela noite, como se fala. Porque tem gente que fala que não dorme, mas assim, não dorme bem, dorme pouco. Eu já tava nesse looping de fazer coisas de madrugada, ler, até coisas da casa, organizar a casa de madrugada. E aí teve um episódio que foi assim, eu tinha um ensaio, né? Algumas pessoas sabem, para que você que não sabe, eu sou cantora também. Tinha um ensaio com meu sócio, com o Léo, e aí aquela madrugada, não diferente de outras, eu estava assim, de 7 dias da semana eu dormia 1. Então aquela madrugada, véspera desse ensaio, eu tinha ficado organizando algumas coisas do ensaio, estudando, enfim. Eu me lembro que o Léo chegou na minha casa por volta de 7 da manhã, porque era muito repertório para tirar. E aí eu disse pra ele, Léo, hoje nós vamos tirar todas essas músicas aqui, você não vai embora enquanto isso não estiver resolvido. Então quando ele chegou, a gente já foi ensaiar, enfim, chegou a hora do almoço, eu tava exausta. Quando eu lembro desse episódio, eu lembro de um episódio do Pica-Pau, que ele sofria de insônia, que ele já tava se arrastando, assim, era eu. Nesse dia em especial, eu tava desse jeito. Depois do almoço, eu falei pra ele, eu preciso encostar 5 minutos. E até lembro que ele brincou, falou assim, não dorme à noite, vai dormir agora? Eu falei, não, eu preciso encostar, porque eu tava, assim, exaustíssima. Aí eu me lembro que coloquei o telefone para despertar por volta de 1h30 e me coloquei ali para deitar, né? Parece que meu vizinho escutou, colocou aqueles dance dos anos 80 e assim, a parede fazia assim. Com tudo isso, eu consegui cochilar. Cochilei e aí assim, tive um insight. Não é que veio uma voz de um anjo, uma luz, não, pé no chão. O insight que eu tive foi, você não tem direito de dormir. Me veio essa coisa assim, e me veio a imagem do meu avô materno, pai da minha mãe, seu Joquinha do caminhão, avô que me criou. E na hora assim não fiz relação nenhuma, fiquei incomodada, porque como assim não tem direito de dormir? Gente, peguei o celular, tinha passado 5 minutos que eu tinha dado esse cochilo. Como nossa hora combinada de voltar era um pouco depois, bom, esperei o Léo, que também tinha ido tirar um cochilo, voltar pra gente ensaiar. Ensaiamos e eu fiquei com essa pulga aqui atrás da orelha, né? Sem entender muito o que era isso, você não tem direito de dormir. Bom, passaram-se os dias, os nossos compromissos musicais foram feitos, deu tudo certo, fruto daquele ensaio. E aí, um belo dia, eu estava em casa à tarde estudando coisas de constelação, estava também em formação, né, no curso. E aí eu tive um outro insight. Eu me lembrei desse episódio que tinha ficado aqui atrás da orelha. E assim, os meus bonequinhos, né, tem um deles, tá até aqui, vou mostrar pra vocês. Ele é carequinha aqui, né? E quando os meus bonecos chegaram, eu tinha adotado esse boneco como meu avô, porque meu avô era exatamente assim, calvinho. E aí eu me lembrei de tudo isso e peguei o boneco. Eu não fiz uma autoconstelação, não foi isso. Eu fiz movimentos sistêmicos a partir do que chegou pra mim naquela hora. Eu comecei a me lembrar que o meu avô, ele foi caminhoneiro a vida inteira, né? E ele me contou muitas histórias quando eu era criança. Histórias
da coisa na estrada, porque assim, 70 anos atrás não se tinha recurso algum na estrada, né? E assim, ele chegou a ficar 6, 7 meses para atravessar de um estado para o outro. E aí ele me chamava de Marraia, que é minha rainha. E ele falou assim, Marraia, eu ficava dirigindo de dia e de noite, às vezes descansava só uma horinha, só meia horinha, olha que perigo, né? Imagina? Descansava só um pouquinho, porque a conta dele é, quanto mais rápido ele dirigisse e fosse entregar algo ou buscar algo, mais rápido ele voltava para casa. E aí ele dirigia dia e noite sem parar, quando dava exaustão ele encostava um pouco dentro do caminhão mesmo, na beira da estrada, num posto de gasolina, enfim, e tirava aquele cochilo. Veja só, o que isso tudo tem a ver com o meu processo, aquele processo de insônia. Eu brinco assim que nós todos participamos de uma reunião sistêmica, tá? Foi um jeito também bem lúdico que eu encontrei de explicar como e por que a gente entra dentro desse ciclo de repetição de padrão. Existia essa história. Meu avô, um homem honestíssimo, sustentou a família, fruto desse trabalho, a vida inteira, mesmo longe, né? Nas estradas da vida, literalmente. Enfim, eu sei que a minha família, os meus tios, a minha avó sempre tiveram muito respeito por isso, por tudo que ele construiu e conquistou com essa profissão. Mas assim, esse não dormir, hoje compreendo, me parece que ficou esquecido, ficou lá sem ninguém olhar, que é o termo que a gente usa na constelação. E aí dentro daquela reunião sistêmica que eu fui inconscientemente para participar e tratar dos assuntos da família, alguém disse assim, olha, tem uma insônia aqui que o seu Joca passou e teve, ou melhor, teve um não direito de dormir porque trabalhou muito e assim, alguém vai precisar trazer isso de novo, vai precisar repetir isso para que isso tenha um olhar, para que algo se faça e que isso tudo se acomode. E aí eu, inconscientemente, por amor, por lealdade, ajudando também nesse processo, me coloquei para viver a mesma coisa. E aí quando eu me dei conta de tudo isso, gente, naquela tarde que eu tava com esse bonequinho aqui, o bonequinho do vô, eu comecei a me lembrar dessas histórias todas e assim, fiquei muito emocionada porque eu pensei, caramba, eu tô carregando por ele, eu estou fazendo a mesma coisa que aconteceu lá com ele para que isso se arrume lá também, se arrume nele, mesmo que fisicamente ele não esteja mais entre nós. E aí eu me lembro que eu peguei o bonequinho, coloquei lá e olhei para ele e disse para ele, eu reconheço que você fez, muito obrigada por sustentar a família com tudo isso. E aí fui trazendo as coisas todas que estavam aqui dentro. Agradeci, reverenciei, disse para ele que sentia muito por ele não ter tido esse direito de dormir, esse direito ao descanso, pela ânsia de chegar logo em casa, enfim. E aí eu pedi permissão para ele para que eu pudesse dormir. E aí, quando me curasse disso, curava ele também. Quando esse benefício chegava para mim, isso se acomodava sistemicamente, atemporalmente lá nele, mesmo não estando mais entre nós. E aí eu brinco assim que eu falei, olha, eu peço permissão para dormir para nós dois, olhando para o bonequinho, né? E naquela noite, depois de sei lá quantos anos, eu me lembro que assim, deitei, era via de regra, deitava, ficava um pouquinho, daqui a pouco começava, vira. Aí eu já ia levantar, ia fazer alguma coisa, porque ficava impaciente, me sentia assim, poxa, não tô dormindo, deixa eu fazer algo, né? E naquela noite eu me lembro que deitei, já esperando, né, que fosse ser mais uma noite em claro, e eu apaguei. Eu lembro que no outro dia cedo eu acordei, conta de gente maluca mesmo. E eu fiquei assim, ué, mas se eu acordei é porque eu dormi. E aí que me veio esse start todo. O que que eu fiz ali? Dentro desse movimento que parece tão singelo, tão pequeno, tão simples, eu ressignifiquei uma história. Ele foi olhado dentro de tudo isso. Essa, como se diz, não permissão, não direito a dormir, sanou-se. Por quê? Porque alguém, no caso eu, olhou para isso. E aí eu mudei isso, rompi com isso, fazendo assim, eu fiquei em paz, não precisei mais carregar aquilo que era dele. E com certeza também, de onde ele estiver, essa acomodação se fez lá nele. Então, esse padrão repetitivo, ele pode ter milhares, infinitos desenhos. E essa história que eu estou lhe contando foi um padrão repetitivo que eu consegui romper. E assim, curada,
curada disso. E olha que tinha feito tratamentos infinitos, com o que vocês imaginarem, enfim. Mas foi assim, essa foi a história. Precisou-se acontecer, repetir, trazer, incomodar para que eu pudesse fazer algo com tudo isso. Muito obrigada por estar aqui comigo e saiba que você pode romper os padrões, você pode ressignificar, levando luz, compreensão, amor, paz para o seu sistema familiar. Gratidão e até breve.